Claro, falar a verdade que passa muito. Claro, eu tenho medo de não estar na Copa. Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos para mais 4 anos. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Obrigado, CBF, pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por tanto carinho. ¿Qué tal, Endrick? Bienvenido a Madrid. ¿Cómo estás? Bien. ¿Con ganas de tu nueva etapa? Hoje, não amanhã. Hoje. Carlo Ancelotti vai sentar na frente de uma câmera no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e vai anunciar os 26 nomes que vão defender o Brasil na Copa do Mundo. E se o nome do Endrick não estiver nessa lista, vai ser o erro técnico mais documentado, mais indesculpável e mais absurdo que um técnico cometeu numa convocatória de Copa do Mundo na história recente do futebol. Porque nunca antes um jogador deixou tanta prova antes de ser ignorado. Nunca antes um garoto de 19 anos fez 8 gols e 8 assistências num campeonato europeu de alto nível. Recebeu comparação com Ronaldo, fenômeno do técnico que acabou de chegar à final da Champions. Teve um tetracampeão mundial dizendo que talvez seja ele o titular da seleção e mesmo assim ficou na fila esperando para saber se vai ou não vai. Isso não acontece com nenhum outro jogador do planeta, só com o Endrick. E a pergunta que o Brasil inteiro vai fazer hoje se o nome dele não aparecer é uma só. Por quê? Romário viu isso. O tetracampeão, um dos maiores artilheiros da história do futebol mundial, olhou para essa geração e disse o que todo brasileiro já pensava, mas ninguém com autoridade tinha dito em voz alta. Que o Endrick talvez seja hoje o titular da posição de centroavante da seleção. Vindo de Romário, esse talvez vale mais do que a certeza de qualquer analista de sofá. Porque Romário não faz elogio barato. Nunca fez. O baixinho tem 70 anos de futebol no sangue. E quando ele abre a boca sobre centroavante é porque viu algo real. Não é papo de legenda de Instagram. É diagnóstico. É cirurgia sem anestesia. E agora Ancelotti decide, com todas as provas na mesa, com Romário falando, com Luiz Henrique comparando ao fenômeno, com 8 gols e 8 assistências no Lyon, com o francês aprendido em 4 meses, com o gol no Parque dos Príncipes, com o hat-trick contra o Metz, com o gol no Celta de Vigo na Europa League, com o prêmio de jogador do mês da Ligue 1. Hoje ele decide, e o Brasil inteiro vai estar de olho. Se você ainda não está inscrito no canal, faz isso agora. Porque hoje é um dia histórico para o futebol brasileiro e a gente vai cobrir tudo em tempo real. Vamos começar pelo que Romário disse de verdade. O que o baixinho disse de fato, com todas as palavras e com todo o contexto. Romário disse que o Brasil é o protagonismo no cenário internacional, que hoje, na visão dele, 5 seleções estão na nossa frente. Argentina, Portugal, França, Espanha, Alemanha, 5. Pensa no peso dessa afirmação. Não é um analista de canal do YouTube fazendo previsão. É o cara que carregou o Brasil nas costas no Mundial de 94. O cara que fez coisas dentro de campo que ainda hoje a gente assiste e não acredita que são reais. Esse homem olhou para o futebol brasileiro de 2026 e disse que o Brasil não é favorito. Que falta um jogador capaz de resolver uma partida sozinho, um gênio. Um cara que pega o jogo, coloca no bolso e decide. E então ele olhou para o Vinícius. E disse algo que nenhum comentarista brasileiro teve coragem de dizer com essa frieza. 8 gols em 47 partidas pela camisa amarela. 8. Em 47 jogos, Romário foi direto. Não dá para depositar toda a esperança num jogador que depois de quase 50 partidas ainda não mostrou que é um finalizador letal com a canarinha. A camisa do Brasil pesa demais no Vini. Transforma o protagonista do Real Madrid num coadjuvante da seleção. Isso não é ataque, é análise. E é análise que dói porque é verdade. O Vinícius no Real Madrid é outro ser humano, decide Champions. Desequilibra qualquer jogo. Mas esses números pela seleção existem, são reais. E Romário, que marcou mais de 1000 gols na carreira, sabe melhor do que ninguém o que significa um atacante que não converte pela camisa do país. Sabe o peso que isso tem. Sabe que na Copa do Mundo, quando chega o jogo que vale tudo, você precisa de um cara que já demonstrou que converte com aquela camisa no peito. E então ele falou do Endrick. Disse que o garoto voltou a fazer gols, que é esforçado, que se posiciona bem, que sabe onde a bola vai cair. E jogou a frase que o Brasil inteiro está esperando. Talvez seja ele hoje o titular da posição de centroavante, com a ressalva de que a Copa está há um mês. Mas vindo de Romário, esse talvez vale ouro. Agora vem o ângulo que ninguém está analisando com profundidade.
Por que Romário se identificou tanto com o Endrick a ponto de fazer essa declaração pública? Não é só pelos gols. É porque Romário passou pela mesma coisa. O baixinho foi subestimado durante anos. Foi ignorado por comissões técnicas que não entendiam o que tinham na mão. Foi colocado em segundo plano dentro de vestiários onde outros jogadores não gostavam do quanto ele trabalhava, do quanto ele exigia, do quanto ele fazia os outros parecerem menos do que eram. E o que a torcida brasileira está dizendo sobre o Endrick quando esse assunto vem à tona é exatamente isso. Que alguns jogadores não gostam do Endrick por causa do esforço dele nos treinos, por aprender outras línguas, por se destacar sendo um jogador de muito destaque sem precisar de holofote. Quando um novato chega numa empresa e se destaca, os mais antigos não gostam. Esse é o Endrick. Isso tem um nome no futebol brasileiro: panela. E a panela não é uma teoria de internet. É uma realidade que qualquer pessoa que já entrou num vestiário de alto nível conhece. Existem hierarquias. Existem grupos. Existem jogadores que decidem quem pertence e quem não pertence ao círculo. E quando um garoto de 19 anos chega vindo do Real Madrid, aprende francês em 4 meses, faz 8 gols no Lyon e começa a receber comparação com o fenômeno de quem não tem obrigação nenhuma de elogiá-lo, a dinâmica dentro do grupo muda. Alguns ficam felizes porque o Brasil tem um jogador assim. Outros ficam desconfortáveis porque o espelho é incômodo. Romário entendeu isso porque viveu isso. E foi exatamente por isso que o tetracampeão olhou para o Endrick e disse o que disse. Comenta aqui embaixo. Você acha que existe essa panela dentro do vestiário da seleção? Ou é só questão técnica? Quero saber antes do anúncio de hoje. Agora vamos aos números reais do Lyon, porque tem um ângulo que ninguém está usando e que é possivelmente o mais devastador de todos. 20 partidas, 8 gols, 8 assistências, 16 participações diretas em gols em 5 meses. Num campeonato que ele nunca tinha jogado, numa língua que não era a sua, num sistema tático que encontrou no fim de dezembro, com um técnico que nunca o havia treinado antes, contra defesas europeias que tinham meses de preparação específica para o campeonato que ele chegou no meio. Mas para entender o tamanho do que o Endrick fez no Lyon, você precisa olhar não só para os gols, você precisa olhar para as assistências. Porque as 8 assistências do Endrick contam uma história que os 8 gols sozinhos não contam. O Endrick criou ocasiões que deveriam ter virado mais gols ainda, mas não viraram. Movimentações perfeitas que colocaram companheiros em situações claras de finalização. Passes que abriram defesas inteiras. Jogadas coletivas de um centroavante de 19 anos que teoricamente deveria ser egoísta, que teoricamente deveria estar preocupado apenas com a própria estatística de gols, mas que estava lá, criando para os outros, sacrificando o holofote para que o time funcionasse melhor. Tem uma cena específica que vai virar resenha. O Endrick faz um movimento perfeito, abre espaço, leva 2 marcadores consigo, deixa o companheiro livre na área e faz o passe. O companheiro chuta por cima. Câmera fecha no Endrick. Ele não reclama, não gesticula, abaixa a cabeça e volta para a posição, porque o trabalho não terminou. Isso é um centroavante de 19 anos com maturidade coletiva do que a maioria dos jogadores que vão estar na convocatória de hoje. E a pergunta que fica é essa. Numa seleção com Vinícius Neis pela esquerda, com Rafinha pelo meio ou pelo direito, com jogadores de alto nível que deveriam converter as situações criadas pelo centroavante, o que aconteceria se o Endrick fizesse pelo Brasil o que fez pelo Lyon? Quantos gols a mais o Brasil marcaria numa Copa do Mundo se esse centroavante, que não só finaliza, mas que cria oportunidades que os companheiros conseguem aproveitar? Essa é a matemática que Ancelotti precisa fazer hoje antes de sentar na frente daquela câmera. Inscreve no canal se ainda não está aqui. A gente cobre a convocatória ao vivo e tudo que vem depois durante toda a Copa do Mundo. Agora vamos ao que aconteceu na última rodada da Ligue 1, porque essa história diz tudo sobre o caráter do Endrick e sobre o que ele representa além dos números. O Lyon precisava vencer o Lens para garantir a vaga na Champions League, 4ª posição na tabela, 1 ponto atrás do Lille. O Rennes colado por trás, pronto para roubar até a vaga de fase preliminar se o Lyon tropeçasse. Uma derrota ou um empate e o Lyon ficava completamente fora da Champions por mais uma temporada. O clube que chegou à semifinal da Champions em 2020, que teve grandes momentos na história do futebol europeu, ficaria mais um ano assistindo de fora a maior competição de clubes do mundo. O Endrick não tinha obrigação nenhuma de se importar com isso.
O contrato de empréstimo com o Real Madrid não tinha cláusula de compra ativada. Ele voltava para Madrid de qualquer jeito. Podia ter chegado, cumprido tabela, marcado os gols que marcou e tchau França, obrigado pela experiência. Mas em 5 meses o garoto criou uma relação real com o clube, com a cidade, com o futebol francês. Aprendeu o idioma. Deu entrevista em francês sem tradutor na televisão local. Ensinou o apresentador a fazer a dança da sua comemoração ao vivo no estúdio. O vídeo viralizou em todo o TikTok da Europa. Isso não é detalhe. Isso diz tudo sobre o caráter do atleta. É o mesmo caráter que fez o menino de 12 anos prometer ao pai diante de uma geladeira vazia que ia mudar tudo. É o mesmo caráter que levou o jovem de 16 anos a estrear no Palmeiras e marcar. É o mesmo caráter que fez ele estudar francês todos os dias em vez de usar o desconhecimento do idioma como desculpa para não se integrar. E em campo naquele jogo decisivo contra o Lens, o Endrick foi o Endrick. Presente, combativo, fazendo o trabalho que o clube precisava que ele fizesse no momento mais importante da temporada. Agora vamos ao que Ancelotti sabe e que ninguém está dizendo diretamente. Ancelotti trabalhou com o Endrick todos os dias no Real Madrid. Viu os gols. Viu os lampejos dentro do sistema que o Mbappé criou e que não deixava espaço para o centroavante funcionar. Viu o que acontece quando esse garoto tem a bola nos pés na área adversária, sem defesas posicionada. E depois de tudo isso, com 8 gols no Lyon, com a comparação ao fenômeno de Luiz Henrique, com Romário dizendo que talvez seja o titular, Ancelotti sabe o que tem na mão. A questão se ele vai ter a coragem de usar isso da maneira certa. Porque o Endrick convocado, mas mal utilizado, empurrado para o banco, usado nos últimos 15 minutos de jogos já decididos, seria o mesmo erro do Real Madrid com outra embalagem. E 24 anos esperando pelo Hexa não cabem num erro de gestão que já aconteceu uma vez. Scolari convocou o Ronaldo Fenômeno para a Copa de 2002, sabendo que o jogador não estava a 100% fisicamente. Tomou a decisão com a informação que tinha, apostou no jogador certo no momento certo, e o Fenômeno marcou 2 gols na final contra a Alemanha. Isso é o que os técnicos de Copa do Mundo fazem quando são grandes técnicos. Não esperam pela perfeição, apostam no talento que tem o potencial de decidir. O Endrick de 2026 tem mais argumentos do que o Fenômeno de 2002 tinha antes de ir ao Japão e Coreia. Os números do Lyon são reais, a forma física é real. A evolução tática é real. E Romário, que viu o fenômeno de perto, que jogou no mesmo nível por anos, olhou para o Endrick e disse que talvez seja ele o titular. Uma última coisa sobre o que Romário disse sobre o Brasil não ser favorito. O tetracampeão listou 5 seleções na frente do Brasil: Argentina, Portugal, França, Espanha, Alemanha. E talvez seja exatamente isso que essa geração precisa: chegar sem o peso da obrigação, com fome, com raiva. Com um menino de 19 anos que aprendeu francês em 5 meses e que quer provar para o mundo que chegou a hora dele. O Brasil, que chegou em 2002 ao Japão e Coreia, também não era favorito. A imprensa tinha dúvidas. O Ronaldo Fenômeno vinha de lesões. O Ronaldinho era jovem demais, e eles ganharam do jeito que o mundo inteiro ainda lembra. Aquele Brasil tinha fome, tinha raiva, tinha jogadores que não precisavam do holofote para performar porque o holofote não era o motivador deles. A Copa era. Esse Endrick pode ser esse jogador em 2026. Romário acredita. Luiz Henrique acredita. Henry acredita. A torcida brasileira que está gritando o nome dele nos amistosos acredita. Agora falta o Ancelotti. Você escalaria o Endrick como titular na Copa do Mundo? Ou acha que o Brasil precisa construir tudo em volta do Vinícius, mesmo com o histórico fraco pela seleção? Comenta aqui embaixo antes do anúncio de hoje. Porque depois das 4 da tarde a conversa muda completamente. E se o Endrick não estiver na lista, a pergunta que vai ficar não é só sobre futebol. É sobre se esse sistema sabe reconhecer o que tem na mão antes de ser tarde demais. Mas antes de fechar, tem uma coisa sobre o Romário e o Endrick que precisa ser dita com toda a clareza possível. A comparação que o baixinho fez não é só técnica, é de trajetória, é de mentalidade, é de origem. Romário saiu do Jacarezinho, uma das favelas mais conhecidas do Rio de Janeiro. Chegou no Vasco sem nenhuma garantia de que ia dar certo. Foi subestimado nos primeiros anos porque não tinha o porte físico que se esperava de um centroavante. Era baixo, era magro, era diferente do que os técnicos da época tinham na cabeça quando pensavam em número 9. Mas tinha 2 coisas que nenhum técnico conseguia dar para um jogador que não as tinha. Sabia onde a bola ia cair. E sabia finalizar antes que o goleiro conseguisse se posicionar.
O Endrick saiu de Valparaíso de Goiás, cresceu em periferia. Chegou no Palmeiras numa época em que a família não tinha o que colocar na mesa. E tem duas coisas que Luiz Henrique identificou, que Henry confirmou, que Romário reconheceu porque já viu antes no próprio espelho. Sabe onde a bola vai cair e finaliza antes que o goleiro consiga se posicionar. Isso não se aprende em academia. Não se desenvolve em treinamento tático. Isso vem de dentro. Vem de anos jogando em campos de terra onde não havia nada garantido e cada chance era a última. O Romário de 20 anos tinha isso. O Endrick de 19 tem isso. E quando o maior goleador da história do futebol brasileiro olha para um jovem atacante e vê esse traço, a declaração que ele faz não é elogio, é reconhecimento de espécie. Hoje Ancelotti vai anunciar os 26. Se o Endrick estiver, a Copa começa com o Brasil tendo o jogador certo para os momentos que decidem torneios. Se não estiver, o Brasil vai para os Estados Unidos sem o garoto que Romário escolheria, sem o garoto que Luiz Henrique teme, sem o garoto que aprendeu francês em 4 meses e foi ao Parque dos Príncipes marcar o gol que abriu o placar contra o Paris Saint-Germain. E aí, daqui a 40 anos, quando alguém for escrever a história da Copa do Mundo de 2026, vai ter uma nota de rodapé sobre o técnico que tinha o Endrick disponível e não o usou, da forma certa. Porque o futebol tem memória perfeita, os números ficam, os gols ficam. E as decisões erradas também ficam. O baixinho falou, o campo confirmou. Agora é com o Ancelotti. Tem mais uma dimensão dessa história que o debate público está ignorando completamente. O que acontece com o Endrick depois da Copa, independente do que Ancelotti decidir hoje. Se for convocado e jogar bem, o Real Madrid vai ter um problema que não esperava ter. O técnico novo que chega ao clube no verão, sem compromisso nenhum com o Endrick, sem a relação que o Ancelotti construiu durante 2 anos, vai ter um jogador que acabou de fazer gols numa Copa do Mundo com 19 anos. Aí não tem como ignorar. Aí não tem banco. Aí não tem sistema construído em volta de outro atacante que não deixa espaço para o centroavante. Aí é 11 titular ou venda para um clube que paga o que ele vale. E o valor de mercado do Endrick depois de uma boa Copa do Mundo não começa abaixo de 100 milhões. Provavelmente começa acima. O Real Madrid pagou 35 milhões de euros base. Se o garoto for à Copa e mostrar o que mostrou no Lyon, o investimento inicial parece piada. E os clubes que estavam monitorando, o Arsenal de Arteta que já demonstrou interesse, o Paris Saint-Germain que sentiu na própria pele o que o Endrick faz, vão aparecer com propostas que o Real Madrid vai ter que responder. Se não for convocado, acontece outra coisa. O Endrick volta para Madrid com uma motivação que não existia antes. A raiva de ter sido deixado de fora com todos os argumentos que tinha a favor. Essa raiva pode ser o combustível que faltava para a temporada que o Real Madrid nunca viu dele. Jogadores que foram ignorados e tiveram que provar depois tendem a entrar em campo com uma intensidade diferente. É o efeito da injustiça percebida. E o Endrick já demonstrou que sabe transformar pressão em desempenho. Romário foi cortado de seleções. Romário foi questionado. Romário respondeu sempre com gols. E hoje, décadas depois, quando fala sobre futebol, todos param para ouvir. Porque quem já provou tem autoridade. O Endrick ainda está no processo de provar. Mas Romário já viu o suficiente para dizer o que disse. Isso é hoje. Daqui a algumas horas vamos saber se Ancelotti viu a mesma coisa. E já que estamos falando de Romário e de legados, vale a pena fechar com uma pergunta que o próprio baixinho respondeu sem querer quando fez esse diagnóstico sobre o futebol brasileiro. Romário disse que o Brasil não é favorito, que 5 seleções estão na frente. Mas ele também disse que falta um jogador capaz de resolver uma partida sozinho. Um gênio. E aí ele olhou para o Endrick. Você entende o que isso significa? Romário disse que o Brasil não é favorito e na mesma conversa apontou para o jogador que pode mudar isso. Não são duas afirmações contraditórias. São duas partes do mesmo diagnóstico. O Brasil sem o Endrick não é favorito. Com o Endrick usando da forma certa pode ser uma outra coisa. Pode ser aquela seleção que chega sem o peso da obrigação, sem o favoritismo que paralisa e com um menino que ninguém esperava que fosse decisivo justamente quando o jogo precisa de alguém para ser decisivo. O Ronaldinho Gaúcho de 2002 era esse jogador, jovem demais segundo a imprensa, inexperiente segundo os especialistas. E ele foi lá e cobrou aquela falta que passou por cima do Seaman e entrou no ângulo e mudou a Copa do Mundo inteira. Ninguém esperava. Ele apareceu. O Endrick de 2026 tem 19 anos. Tem 8 gols no Lyon.
Tem a comparação com o fenômeno de Luiz Henrique, tem o respaldo de Romário, tem o reconhecimento de Henry, tem o gol no Parque dos Príncipes, tem o hat-trick contra o Metz, tem 7 assistências que os companheiros deveriam ter convertido em mais gols ainda. Tem o caráter de quem aprendeu francês em 4 meses porque quis se integrar de verdade e não apenas passar. Tem a maturidade de quem olha para a geladeira vazia do pai e promete mudar aquilo e cumpre a promessa antes dos 20 anos. Se isso não é suficiente para estar numa convocatória de Copa do Mundo, o que é? Essa é a pergunta que o Brasil vai fazer hoje se o nome do Endrick não aparecer na lista de Ancelotti. E é uma pergunta que não tem resposta razoável. Não existe justificativa técnica. Não existe argumento de sistema. Não existe explicação sobre o calendário ou sobre o momento do jogador que faça sentido diante de 8 gols e 8 assistências em 20 partidas numa Liga Europeia de alto nível com 19 anos. Romário viu, Luiz Henrique viu, Henry viu, a torcida brasileira está vendo. Falta o Ancelotti ver. Hoje a gente descobre se ele viu. Antes do anúncio de hoje, deixa eu te fazer uma pergunta que vai definir de que lado você está nesse debate. Imagina que você é o Ancelotti. Você tem na sua pré-lista um garoto de 19 anos que fez 8 gols e 8 assistências em 5 meses no Lyon, que recebeu comparação com Ronaldo Fenômeno do técnico que acabou de chegar à final da Champions, que um tetracampeão mundial disse publicamente que talvez seja ele o titular da sua seleção, que aprendeu francês em 4 meses, deu entrevista ao vivo sem tradutor e foi ao Parque dos Príncipes fazer o gol que abriu o placar contra o Paris Saint-Germain. Do outro lado, você tem atacantes mais experientes, mais consolidados na seleção, com mais jogos pela camisa amarela. Menos gols recentes, menos forma atual, mas mais presença nos ciclos anteriores. Você leva o garoto de 19 anos ou você preserva o ciclo? Romário teria levado, sem hesitar. Porque Romário sabe o que é ser o garoto de 19 anos que tinha tudo para provar e um sistema que preferia apostar no que já conhecia. Sabe o custo disso para o jogador. Sabe o custo disso para a seleção, quando o jovem que poderia ter decidido ficou em casa enquanto outros tentavam fazer o que ele faria com mais facilidade. A Copa do Mundo começa no dia 13 de junho. Brasil contra o Marrocos em Nova Jersey. Faltam menos de 30 dias. Ancelotti não tem tempo de arriscar em jogadores sem forma. Precisa de quem está entregando agora. E o Endrick está entregando agora. Não há um centroavante brasileiro jogando melhor do que ele nesse momento. Você escala o Endrick como titular? Você o leva como opção? Ou você acha que Ancelotti vai repetir o erro e deixá-lo em casa? Comenta aqui embaixo. Porque a conversa de hoje, depois do anúncio, vai ser completamente diferente dependendo do que aparecer naquela lista. E eu quero saber onde você estava antes do nome dele aparecer ou não aparecer. O baixinho falou, o campo confirmou. Agora é com o Ancelotti. E daqui a algumas horas o Brasil inteiro vai saber se o técnico viu o que Romário viu. Claro, falar a verdade que passa muito. Claro, eu tenho medo de não estar na Copa.